você é um intelectual, né? Um intelectual marxista. E aí e é um literato, você faz análise de discurso. E é aí que eu acho que é o equívoco. Eu achei equivocada a leitura de você seccionar o discurso do Lula no lançamento da frente com todo o resto. E mais, eu acho que o discurso do Lula pega o debate da soberania plena, né, com todo o requinte do que significa ser soberano, soberano ao povo também incluído, então, no campo da educação, no campo da saúde, etc. E, tal. E aí, eu acho que você faz críticas que dissocia o que o Lula vem fazendo desde quando recuperou seus direitos políticos. Para ele, está muito claro que tem que vencer, tem que acabar com, por exemplo, com a EC 95, nós temos que recuperar a Petrobras, nós temos que acabar com essa contra-reforma trabalhista e criar uma nova, porque ele fala isso com muita clareza, né? Quando a gente está numa revolução, numa quarta revolução industrial, então você precisa pensar isso no campo da ciência, etc. Eu olho a prática do Lula e os seus diferentes discursos em diferentes espaços, eu acho que o que você cobrou dele tá no discurso da soberania e tá em outros discursos do Lula. E aí a minha pergunta para ti, primeiro isso, que eu discordo da sua análise do discurso, que eu acho que está lá, o que você estava cobrando, mas mais que isso, você acha que no atual contexto a gente tem uma liderança, uma outra liderança, né, que não seja o Lula, com a sua autenticidade, de onde ele vem, o seu lugar de classe, que possa representar esse país que a gente quer mudar? Porque eu não vejo. A palavra. É isso. Aí eu acho que o Gui responde, aí depois a gente passa para o Júlia. Eu vou deixar ele responder e depois eu vou comentar, tá? Mas vamos comentar as duas coisas, tanto a parte que ela tá falando quanto a resposta do Gui. Vamos ouvir. Tô me coçando aqui. Eu quero ainda fazer uma outra pergunta, mas eu deixo pro povo. Tem que girar rápido aqui. Sim. Então, e vocês me falam também quanto tempo a gente tem, né, gente? Porque pra gente... Você pode falar. Fica aí. E pra gente que trabalha com isso, desembestar, falar, 1, 2. Maria Fro, tem essa coisa, né, sobre a análise do discurso, é que ela também é sempre prática, ela está sempre pautada numa materialidade, né, de o que esse discurso ele representa como um ato de fala. E eu acho que uma das frases centrais, e aí, de novo, né, deixa eu começar pelo óbvio, né, o Lula é a maior liderança que a gente tem na história do Brasil. Né? Alguém que chegue próximo ao que Lula significa, poderia talvez na história democrática do Brasil ser apontado como Brizola, né? Que foi talvez o que de melhor o trabalhismo produziu da nossa, Prestes, política. Né? O Lula representa as melhores presidências que tivemos, né? O exercício petista que durou esses quase 16 anos, né, que vai ser interrompido por um golpe, ele é o mais próximo de uma ideia de democracia que o país chegou em 500 anos. Não existe nada aproximado com isso. Só que nada disso aqui está em questão, né? Porque se estivesse em questão, eu não estaria do lado da esquerda. Né? Se a minha questão residisse aqui, eu não me identificaria como alguém que acredita no nosso campo, que trabalha pelo nosso campo, que luta pelo nosso campo. Né? É importante, e aí tem essa frase, Maria Fro, mais próximo do final. Aí tem um adendo só, não gosto mais, já fiz muito isso, hoje eu acho que não faço mais, ou pelo menos tento não fazer. Não é bem nosso campo, tá? Não é bem nosso campo, porque nós vamos ver, e ao longo do papo aqui vai ficar bem evidente isso, e eu acho que isso até é um pouco consenso, né? O PT não é um partido revolucionário, né? Não se propõe a isso, né? E o meu campo é o campo revolucionário. Então, eu acho que se nós somos comunistas, nós não podemos identificar o PT como um partido do nosso campo. Nós podemos até, taticamente, compor em alguns momentos, ou até apoiar o Lula nesse primeiro turno, para quem acha que esse é o caminho, uma das coisas que eu estou defendendo aqui, que dá para justificar também. Agora, acho que é talvez um equívoco dizer que é o nosso campo. Eu acho que, no mínimo, uma simplificação que faz parecer com que a gente é mais próximo do que de fato a gente é. Do pronunciamento, o Lula diz o seguinte, que em vez de promessa, a fala dele está preocupada em apresentar legado. E a partir daí a gente tem que pensar, o legado do PT é um legado de dimensão colossal para o nosso país.
É um legado que tem como história um desenvolvimento democrático, de diálogo com o povo, né, de construir assembleias para discussão. E nisso eu concordo com o Gui, tá? Eu acho que para padrões brasileiros, comparando com nós mesmos, de fato, o governo do Lula, do PT, depois seguindo com a Dilma, foi o melhor que nós tivemos. Tá? O melhor que nós tivemos. Tá? Não quer dizer que foi uma maravilha, que foi muito bom, mas assim, comparado com os nossos outros governos, eu falo assim até com alguma segurança, foi o melhor que nós tivemos. Tá? Então, vamos concordar até então. Só que o golpe também é um legado do PT. E a gente não pode fechar os olhos para isso. Uma das fotos mais abjetas da política brasileira, na qual se sentam os senhores Michel Temer, Aécio Neves, Sérgio Moro e Geraldo Alckmin, é um retrato do legado do PT. Esse recorte foi mal feito e foi espalhado na internet, tá? No sentido de dar a entender que a Rita está dizendo que o legado do PT foi o golpe. Olhando na fala inteira dele aqui, eu não entendi dessa maneira. Ele quis dizer, olha, aconteceu num período de governo petista. Então, se o que o Lula está defendendo é a história do que aconteceu nos governos petistas, o golpe aconteceu nos governos petistas, né? A junção de Michel Temer, de Geraldo Alckmin, de Renan Calheiros, de Eduardo Cunha, de toda aquela turma que acabou viabilizando o golpe, aconteceu num governo petista. Bom, isso é fato, né? Então, se é uma questão de descrever enquanto passado, agora, se você quiser dizer, não, mas isso é legado do PT no fim, na questão de dizer que foi o PT que construiu isso, aí a discussão é um pouquinho mais complexa, tá? Porque sim, você pode dizer, olha, foi o PT que botou Michel Temer como vice-presidente diretamente na linha sucessória, foi o PT que construiu aquilo que permitiu ao Eduardo Cunha comprar 1/3 dos deputados da Câmara. Tudo isso é verdade. Agora, dizer que isso é verdade não nos permite analisar esses acontecimentos desconectados de todo um jogo político de conjuntura, de imposições de determinadas formas de negociação política. Aí, os radicais, no caso da esquerda revolucionária, vão justamente, corretamente dizer que é um legado do PT, no sentido que foi uma opção política do PT fazer esse tipo de negociação, tá? Porque, afinal de contas, o PT sempre se propôs, pelo menos sempre desde que é governo, a ser o gestor do capitalismo no Brasil, e não uma força revolucionária, democrático-popular. Um partido com ligações populares, com base popular, que isso o PT nunca perdeu totalmente, e ainda tem, tanto é que é por isso que ele é tão resiliente, mas não proposto a executar um projeto revolucionário. Então vejam, quem defender esse tipo de política vai dizer, olha, mas o PT nunca se propôs a isso, então assim, quem está esperando isso do PT está esperando errado, porque o PT nunca propôs isso. E se o PT nunca se propôs a isso, e o PT era governo, o governo, na nossa forma de democracia burguesa, implica nesse tipo de negociação. Tem uma outra postura ainda mais moderada, que é mais ou menos onde eu me encontro, que diz o seguinte, olha, eu não vou esperar do PT uma postura revolucionária de enfrentamento a esse tipo de política, porque isso seria idealizar o PT que não existe. Né? É esperar do PT uma coisa que ele nunca disse que ia me dar. Por outro lado, se o PT tivesse pelo menos um reformismo fraco, né, e isso talvez tenha mais a ver com o discurso que ele pratica, poderia ter acontecido um maior tensionamento no sentido de não apenas jogar com essas práticas, mas também de transformá-las. E eu acho que aí faltou. O PT não soube fazer renovação política, o PT não soube ampliar o arco de alianças à esquerda. Uma das marcas dos governos petistas foi, olha, o time que tem para governar no Brasil é esse timezinho aí.
É o timezinho que surgiu lá no espólio da Arena e do MDB, né, e do trabalhismo que a gente teve, mais um monte de partidos de aluguel, esse fisiologismo, esse é o timezinho que a gente tem para governar. Como é que a gente governa com esse timezinho aí? Bom, a gente tem que distribuir carguinhos para eles, tem que comprar essa turma aí, e aí a gente consegue implementar o nosso projeto, né, aumentando o salário mínimo, que é o maior vetor de redução da desigualdade social. A gente pode fazer Minha Casa Minha Vida, a gente pode ampliar a Bolsa Família, a gente pode fazer esses programas que até tem um fundo liberal, tipo ProUni, Ciência Sem Fronteira, que é bom para a classe trabalhadora em geral, mas vamos deixar claro que também tem um fundo liberal. A gente vai poder fazer tudo isso só se a gente jogar o jogo com essa turma. O PT se especializou em fazer isso ao longo do tempo. É um partido que mantém uma base popular, porque essa base popular é o que faz ele ganhar as eleições, além da figura gigante, potente, que é o Lula, que se construiu lá atrás nessa base popular, mas que hoje extrapola tudo isso. Então eles precisam manter essa base, porque é isso que faz eles ganhar as eleições. E eu já falei isso aqui, repeti já. Uma vez que o PT ganha as eleições, aí o povo vai para o segundo plano, propositalmente dentro da estratégia petista. Tá? Lá no início ainda havia uma disputa interna do partido, onde tentava trazer o povo mais para dentro da jogada. Mas uma vez que o PT se estabeleceu enquanto governo, essa participação popular ao longo do processo político cada vez se resumiu mais às eleições. E uma vez no poder, o PT, olha, quem é que a gente tem que ter aqui para o governo, para fazer o que a gente quer fazer? Ah, são esses atores aqui, então vamos governar com eles. A gente vai precisar do povo depois lá nas eleições. Tá? Aí eu digo o seguinte, se você é da esquerda radical e quer que o PT faça mais do que qualquer coisa nesse sentido, você está sendo uma pessoa iludida. Está idealizando um PT que não existe. Tá? E aí eu acho que não é o caminho. Aí o caminho é o quê? É disputar junto aos partidos da esquerda radical para que a esquerda radical cresça e possa, em algum momento, questionar a hegemonia do PT, porque aí a gente vai ter grupos que se propõem a fazer esse tipo de política que o PT não se propõe. Agora, se você acredita que o PT, como um reformismo fraco, como um partido que realmente seja de esquerda, que faça jus lá à sua base histórica popular, possa ir para além de apenas negociar com os atores políticos eleitos na eleição, você está mais ou menos onde eu me encaixo. E aí, eu acho que tem um pouquinho de margem para ir além do que o PT vai. Pelo menos, em algum momento teve. No sentido de ampliar o seu arco para não ficar refém desse tipo de política que alimenta corvos que vão ser depois os responsáveis por golpear o PT. Tá? Então acho que a gente tem que ter esse entendimento aí também de qual é o papel do PT no meio disso tudo aí.